Meus caros, nessa oportunidade nós vamos falar sobre a conversão dos povos indígenas e alguns desdobramentos disso, principalmente no campo jurídico e também no campo, obviamente, do evangelismo, do evangelho. Vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. O que me ensejou a fazer um vídeo sobre isso é um vídeo que está circulando aí na internet, que mostra uma indígena contando seu relato pessoal, de experiências e vivências na própria tribo, e costumes esses bastante primitivos, que, ao meu modo de ver, vai até contra os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana, e conta como Deus trabalhou em seu coração ou no coração da sua família para se converter ao Evangelho. É um vídeo que da própria Igreja Deus e Amor, qual eu pertenci outrora, e que relata isso muito bem, né? Tem alguns da ala da Deus e Amor um pouco mais conservadores que acabaram criticando o fato dela dar o testemunho, não pelo testemunho em si, mas porque ela estava com o traje de índia sob o púlpito da sede mundial, e isso causou um pouco de estranheza, até porque a igreja não era adepta antigamente, né, essa questão de pintura e tal. Mas eu quero focar precisamente no relato dela, nas práticas que ela sofreu ou quase passou por isso, né? E ela viu ou vivenciou na sua tribo, que são práticas que eu já digo desumanas, e que a FUNAI, em nome de preservar a identidade, a cultura dos índios, faz até mesmo vista grossa. Não vou dizer que é toda a FUNAI, mas tem muitas denúncias referentes à FUNAI. Quando eu digo não vou dizer que vai ser toda a FUNAI, são os membros lá. Mas tem muita denúncia, como eu estava dizendo, que remete a isso, a fazer vista grossa a alguns direitos tolhidos humanos, e também a própria FUNAI utilizar os índios para adquirir terras, aí aquela polêmica da demarcação de terras indígenas. Essa é uma verdade que tem que ser dita. Então eu vou colocar o vídeo, vou falar mais coisas muito mais essenciais e interessantes sobre a questão do povo indígena e também do evangelho e, obviamente, do relato desta mulher aqui. Até vou fazer uma ponte, um paralelo com o engajamento que a ministra dos Direitos Humanos, Mulher e Família, Damares, faz, que é muito importante. Olha, vamos lá para frente aqui para pegar exatamente o relato dela. Aqueles cabelos eram as nossas matriarcas mais antigas, mais velhas da nossa aldeia. Quantas horas demorava para se tirar acho que é mais adiante. E esse ritual traz ritual. Vamos lá. Acho que aqui não é para contar. Vamos deixar assim. Vai deixar para outra vez para contar os demais rituais. Bom, com isso, nós temos aí o testemunho de uma pessoa que viveu em aldeia, de uma verdadeira Índia de origem, e que lá se faz essas práticas, 3 que foram citadas aí. A prática do casamento de homens mais velhos com meninas, isso até pode ser configurado como um crime se fosse para os civis, não é o caso, de pedofilia. Temos ali a questão de enterrar pessoas vivas, porque tem algum defeito, porque nasceu gêmea, ou porque tem alguma maldição. Então, um outro crime, se fosse para os civis, de assassinato, homicídio, ocultação de cadáver e por aí em diante. E ainda temos, como ela citou, quando a menina entra no período da menarca, primeira menstruação, tem que fazer a ritualística de arrancar os cabelos, deve ser quase todos, e 4 dentes. Isso também seria, então, um crime, segundo o Código Penal, para os civis, ter lesão corporal, dentre outros. Mas a FUNAI protege esses costumes que, à luz do direito brasileiro e dos direitos humanos, é uma barbárie. É um costume que vai contra a vida da pessoa. Como que o brasileiro ou o Brasil não pode interferir nesses casos, até porque os índios estão na terra do Brasil, né? Não está em outra terra. E eles não estão à parte da Constituição. A Constituição prevê direitos a eles. E prevê também a intervenção, se for necessário, porque também eles têm
a sua dignidade a ser respeitada. Ainda que eles não sejam considerados pelo Código Civil como pessoas, direitos, como civis, né? Com os direitos como civis, eles têm os seus direitos, mas como índios. Mas se eles quiserem, e é o caso dela, ela quis sair daquilo porque ela não aguentava mais aquela tradição, porque ela achava aquilo errado, ela pode sim se emancipar, ser civil. E também ensinar outras meninas a não passar por isso, também se emancipando. Em contrapartida, o que ocorre? A FUNAI se mete. Não, está quebrando aqui os costumes, o aspecto histórico, cultural e por aí em diante. Vem a senhora FUNAI também utilizar os índios para pegar as terras de outros. Aquele caso emblemático das demarcações de terras indígenas, que nem sempre são dos índios ou indígenas, mas que a FUNAI toma para si. Que ela de fato não cumpre totalmente o que visa as leis para ajudar os índios. Sem falar que há represália dos próprios índios, né, os caciques e tal, os patriarcas, matriarca, como ela falou ali, que eles não querem perder, né, aquele costume. Imagina se eles não puderem mais, de fato, casar com uma menina de 9 anos, porque sendo civil não pode. Mas como índio tem a prerrogativa de poder, né? Imagina, né, ele não poder mais deixar a sua filha, que às vezes eles acham que é alguma maldição, alguma coisa nesse sentido, ser morta. E aí vão achar que tem uma maldição sobre ele. Então isso tem que ser discutido. E aí vem os babacas criticar a Damares. A Damares é uma que trabalha lá, adotou até uma indígena. Para que isso não ocorra com mais pessoas, você queria estar lá na condição de índio e achar como criança que vai ter uma vida e tal, e de repente, do nada te pegarem e te matarem vivo, enterrarem vivo. Ali tem vida. O índio é uma vida. Assim como o preto, o branco, o amarelo, por aí em diante. Que dignidade de pessoas estão tendo com isso? Que direitos humanos é esse? Que vai lá eles impedir, não pode mexer. Aí teve uma matéria de um jornalista, vou falar até mais calma aqui, senão o YouTube é capaz de me censurar, do senhor Fábio Panúzio, que foi lá no Amazonas, porque essa Índia ou ex-Índia, ela continua sendo Índia. Só que não participa daqueles rituais. Porque o problema, e até eu acho interessante, o problema não é preservar uma identidade indígena, né? E muitos pensam que é isso. As igrejas estão tirando lá eles de se vestirem como índios. Não teria problema eles se vestir como índios, não tem problema. É uma característica. Agora, o problema é como ela relata ali o ritual, que fere os direitos humanos. Bom, não tem muito tempo, então, falando do jornalista, foi lá, fez uma matéria contra a Assembleia de Deus e a Deus e Amor, que estava enviando os evangelistas lá e sendo favorável a FUNAI e a alguns determinados índios. Senhor Panúzio. E a gente sabe de qual a ideologia partidária dele e tal. Não vou entrar muito no mérito. Então, esses acabam prejudicando essas vidas. Em nome de preserva coisíssima nenhuma, não preserva a vida. Em nome de preservar a identidade histórica, cultural desse povo, não estão preservando vidas. Porque a ritualística deles é um absurdo, é de tempos primitivos. E aí, como é que você vai ser contra o que a Damares fez? Que ela adotou, ainda que não foi bem legalizado, uma menina para que não ocorresse isso, que ela fosse morta. Para que ela não fosse morta. E tantas outras situações. Onde o Estado não vai, a igreja vai. E aí o Estado vai impedir isto? O Estado é a favor, então, da morte? É lamentável. Imagine você só, né? Coloca-se no lugar do outro. E, como ela diz, nós estamos no século XXI, né? Como é que a gente pode ter aqueles pensamentos lá do passado? Até mesmo algumas aldeias indígenas, que algumas já estão se emancipando, já está tendo vestes, enfim, isso tudo é muito bom para eles. Não digo perder lá a cultura de dança e de se vestir como índio. Agora, a ritualística é perversa, tá? Então, é necessário que o Estado interfira nisso. Tem vidas em jogo. E também tem que ser analisado o seguinte, que o índio precisa, às vezes, de vestes humanas para viver. Porque a maioria dos índios, a expectativa de vida dos índios é 50, 60 anos, até baixo disso.
no Brasil. Tem os conflitos que tem lá, por conta da demarcação de terra, tem, que às vezes leva muitos, mas não é isso, às vezes é esses rituais, e a própria condição de vida que eles têm. Então, o Estado interferindo, levando medicamento, levando médicos, levando comida para o seu corpo, mais nutritiva, e vestes e roupas, propiciando isso, é muito importante, primordial. E o Evangelho, então, nem se fala, porque também leva a isso, porque os evangelistas não vão lá doutrinar ou catequizar, como a Igreja Católica fez no início do descobrimento do Brasil, né? Querendo colocar a religião à força e até matando muitos indígenas. Isso é lamentável, tem esse lado extremista que a gente tem que analisar e, obviamente, rechaçar. Agora, do outro lado, tem que eles estão lá sofrendo. E assim é necessário a interferência do Estado e até mesmo da Igreja, não necessariamente para impor a sua crença ou Deus, mas sim para levar, então, direitos humanos, já que o Estado não cumpre seu papel, que seria da FUNAI. A FUNAI deveria pesquisar, analisar isso tudo aí para coibir essas práticas, ok? Eu vou encerrar porque não tem mais tempo. Deixe o seu like, comente acerca, se inscreva no canal e até... Gospel News, seu canal de notícias e comentários. Deixe seu like, o retorno inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.